Dali pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você está chegando agora, se inscreve aí no canal. A gente está tentando postar vídeo constantemente aí. E se você já é inscrito, segue a gente no Instagram ou compartilha com seus amigos, se você puder. Beleza? Isso ajuda bastante aqui na divulgação e no crescimento do canal. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, isso aí é fantástico, isso tem me deixado muito feliz aí, o apoio de todo mundo. E é isso aí. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco das 10 desvantagens de ser um desenhista. Nós falamos das 10 vantagens no último vídeo, né? Hoje a gente vai falar das 10 desvantagens. Também não é só mar de rosas não, tem as suas desvantagens também. Mas antes da gente começar essa resenha, roda a vinheta! Então vamos lá pessoal, só antes de eu começar eu gostaria de pedir desculpa se tiver algum barulho, algum ruído. Eu moro em condomínio e se eu tiver que esperar o melhor horário para gravar, eu nunca vou gravar, porque sempre tá tendo alguma obra na casa de alguém, uma obra não sei aonde, é cachorro latindo. Já devem ter observado em alguns vídeos alguns barulhos externos. Eu tô melhorando a qualidade, eu quero fazer algumas coisas para melhorar a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo também do canal. Mas isso é uma coisa de cada vez. Eu tenho que comprar como que é o nome? Um microfone e as coisas vão progredindo. Mas dá tudo certo, beleza? Então vamos lá para as 10 desvantagens de ser um desenhista. Desvantagem número 1 é a solidão. Oh. Você pensa, não, que triste. Não, mas inclusive analisando essas 10 desvantagens, eu acho que elas são mais sociais do que outra coisa. Mas realmente a solidão é uma coisa que, se não afeta a todos os desenhos, pelo menos afeta eu. Não sei se todos, né? Eu tô falando da minha experiência aqui, esse canal é sobre a minha experiência. Se outro fulano tem uma experiência diferente, daí então ele compartilha a experiência deles nos comentários aí, ou sei lá, faz stories, ou sei lá, faz um canal contando a sua experiência de vida também como desenhista. Mas esse canal é focado na minha experiência como desenhista. Então a solidão, eu digo em que sentido? Você fica muito tempo sozinho, você não conversa muito com as pessoas. Ó, cachorro latindo, falei? Se tiver que esperar o melhor horário para gravar, eu nunca vou gravar. Você passa muito tempo sozinho, com seus próprios pensamentos ali e tudo mais. Então a gente às vezes não tem muito contato social com outras pessoas, né? E isso, querendo ou não, com o tempo começa a inibir a gente. Eu sinto, por exemplo, às vezes, quando eu estou num ciclo de pessoas, eu preciso me esforçar um pouco para ser mais legal, sabe? Porque se for para eu ser muito natural, eu vou ficar assim, tipo, eu não sei o que falar. Eu tento me esforçar mais, assim, para poder me soltar, porque você fica muito tempo sozinho, né? Então, tem essa parada, assim. Desvantagem número 2 é a instabilidade. Por mais que eu falei no outro vídeo sobre as vantagens financeiras de ser um quadrinista, né? Um desenhista, um ilustrador, também o mercado ele é instável, porque já aconteceu comigo. Eu estou produzindo uma HQ e aí o cliente meu vem e fala: olha, eu fui mandado embora do meu trabalho, eu vou ter que pausar um pouco o projeto, ou ao terminar uma revista que está combinado já para você começar uma próxima, e aí ele fala: olha, a gente vai ter que dar uma pausa, porque eu vou ter que juntar uma grana para depois a gente continuar, sabe? Ou você fecha um trabalho e o cliente, beleza, já tá com o roteiro pronto pra gente começar a trabalhar? Dele, então, eu tô terminando, eu vou ter que escrever, eu tô quase concluindo. E aí essa quase concluindo, às vezes demora um mês pro cara vir te mandar o roteiro e você precisa pagar suas contas, você precisa de dinheiro e tudo mais. Então, às vezes acontece também do cliente não querer pagar o que o seu trabalho vale, e querer negociar e tudo mais. Então depende muito de cliente para cliente. No meu caso, eu fiz umas escolhas. Eu tenho 2 clientes que eles são fixos e eu já trabalho com eles há bastante tempo. Eu recebo um pouco abaixo da média do que eu poderia ganhar,
Já fiz outros trabalhos extras, ganhando mais do que eu ganho com esses 2 clientes, porém eles são fixos. Eles me dão uma estabilidade muito maior do que se eu fosse todo mês, a cada 2 meses, ter que procurar um cliente novo, uma editora nova para trabalhar, entende? Então, você sempre está correndo atrás de trabalho e isso é uma coisa um pouco desgastante, até emocionalmente, na minha opinião, porque às vezes você não tem um dinheiro guardado assim, para poder passar 2, 3 meses sem trabalhar até você conseguir alguma coisa nova. Então, porque às vezes demora para você conseguir um cliente, às vezes é rápido. Já teve vezes que eu atualizei meus portfólios nos lugares onde eu procuro trabalho e em uma semana eu estava trabalhando já. Mas já teve outras vezes que passou um mês e eu não peguei nada, sabe? 2 meses não peguei nada. Então você tem que ter uma grana guardada e para não passar por isso de novo, que eu já passei muito, e isso acaba com o sono da pessoa, deixa você desgastado mesmo. Eu preferi optar por ter esses 2 clientes que eu recebo um pouco menos, mas é um pouco menos do que realmente vale o trabalho que eu faço para eles. Porém, eu tenho uma estabilidade. Com hoje eu estou trabalhando há 3 anos, sabe? Então, isso me ajuda bastante. Outra desvantagem é que não tem benefícios. Então, um quadrinista não vai ter vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, aposentadoria, tudo isso você tem que correr atrás. Nem faz sentido também ter vale refeição, vale transporte, mas um vale refeição seria bom. Então tudo que você gasta é do teu bolso, é do que você ganhou. Então quando você recebe o seu salário, você tem que entender que uma parte dele vai para comida, uma parte dele vai para as contas. Se você quiser um plano de saúde, você tem que pagar teu plano de saúde, a tua aposentadoria, né, que é o MEI, ou outras coisas você tem que pagar, né? Então a parte de impostos, você tem que fazer tudo isso sozinho. Então você tem que pagar um contador, você ganha um salário maior do que o normal, mas ao mesmo tempo você também tem que gastar com todas essas coisas aí, a parte. Então isso às vezes tem que colocar na ponta do lápis, né? Porque, por exemplo, você ganha 3 mil reais numa empresa, mas você ganha um vale-refeição, sei lá, de 500 a, sei lá, 1.000 reais, que eu acho que é um alto, né? Eu acho que nem toda empresa paga isso, mas se você tem um vale-refeição bom, você consegue se controlar ali com o teu vale-refeição para passar o mês na parte de comida, né? Mas agora, como um desenhista, todo o dinheiro que você gasta vai do teu bolso, é o dinheiro que vai embora. Então você tem que se planejar e se programar muito bem, porque senão você pode passar por problemas financeiros também. Outra desvantagem, ao meu ver, é o sedentarismo. E isso é um que eu falei que eu ia falar um pouco disso no outro vídeo. Você às vezes foca muito no seu trabalho, eu preciso entregar a página, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e esquece de cuidar de você muitas vezes, que é praticar exercício físico, ter uma boa alimentação. Uma má alimentação sempre está correlacionada aos desenhistas. Normalmente desenhistas têm uma alimentação horrível, então tem que se controlar mesmo, sabe, para se cuidar, se planejar para você fazer uma refeição boa pelo menos no dia, fazer exercício físico nem que seja 20 minutos no dia. Eu estou começando a fazer isso, eu já fiz várias vezes, mas eu começo e paro, mas a minha meta agora é não parar mais, tirar pelo menos uma meia hora por dia para fazer uma caminhada ali. No começo eu estou fazendo isso, depois eu pretendo fazer algo um pouco mais puxado, dar uma corrida, fazer, sei lá, uma academia. Aqui no meu condomínio tem academia, então eu posso fazer lá e tal. Mas o sedentarismo ele é uma coisa que pega muito desenhista, então tem que se controlar, tem que cuidar da própria saúde, que senão já era, mano. E outra coisa é a coluna. Um desenhista tem que cuidar das suas costas, tem que ter uma cadeira boa, tem que sentar bem, tem que trabalhar bem, porque senão, cara, você não vai conseguir ficar muito tempo nesse mercado, não. Vale a pena investir numa cadeira que nessa que eu tenho, que eu paguei, na época eu paguei milão quando eu comprei ela. Mas, nossa, minha vida mudou 100% depois que eu comprei essa cadeira. E tem que ter uma mesa decente para você trabalhar. Se você trabalha no digital, colocar o teu aparelho que você trabalha numa altura que você possa ficar com a coluna reta. Então tem que cuidar, sabe? Não dá para vacilar nessas coisas. Porque senão, cara, já era. Você não vai ficar muito tempo trabalhando, não. Outra dificuldade que eu coloquei são dificuldades sociais.
na minha vida pelo menos, né, outra dificuldade é não ser levado a sério. E isso pode parecer bobagem, mas isso é uma coisa que eu vejo constantemente. Como desenhista, as pessoas, talvez por não entender plenamente o que você faz e por não considerar o desenho, às vezes, uma profissão séria de verdade, uma profissão de verdade, porque normalmente as pessoas correlacionam desenho com criança. Então, às vezes o cara ali, crianção, fica desenhando, sabe? Então, as pessoas não levam muito a sério a profissão do desenhista e automaticamente não levam muito a sério o desenhista. Você só vai ser levado a sério num círculo de pessoas que gostam daquilo ali, né? Então, por exemplo, você vai num evento de quadrinhos, as pessoas que vão te abordar, elas vão ver você como o ídolo, mas no teu dia a dia, assim, às vezes até parente, familiar, que te conhece mesmo ali no dia a dia, muitas vezes você não é levado a sério. Eu já passei por muitas situações de não ser levado a sério por ninguém da família, por amigos, etc, por não ser aquela coisa tradicional, tipo, eles, às vezes, não sei se eles pensam isso ou não, mas, poxa, eu acordo aqui 5 horas da manhã, pego o ônibus, enfrento a vida, e isso que é trabalho de verdade, o cara fica lá desenhando e tal. Então, até na hora de conversar com pessoas assim, no almoço, num churrasco, assim, você vê que a pessoa talvez não te leva tão a sério assim, você vê no olhar, assim, você vê nas opiniões, assim, que você não é tão levado a sério assim. Então, ou até às vezes assim, a pessoa acha da hora o que você fala, muito massa, assim, mas também não quer ficar mais do que 5 minutos ouvindo sobre o que você fala, sobre o que você faz. Eu guardo muitas coisas pra mim. Por exemplo, a maior parte dos meus amigos sabem que eu trabalho com desenho, mas não fazem ideia de como que funciona. E nunca perguntaram também como é que funciona. Então eu guardo muito pra mim, sabe? Porque muitas pessoas não têm interesse, de verdade. Eles gostam de você, mas não têm interesse nem um pouco em saber o que você faz. E elas gostam de falar das coisas que elas fazem, e outras pessoas você vê que gostam de ouvir pelo fato de ser algo mais próximo. Por exemplo, assim, quando eu tô num ciclo de roda de amigos, eu vejo muitas pessoas querendo ouvir muito sobre o que minha esposa faz. Ela é psicóloga, estuda psicologia, trabalha numa empresa e tudo mais, mas dificilmente alguém pergunta sobre o que eu gosto de fazer, porque por mais que seja a profissão dela, às vezes, e o que ela faz, às vezes está um pouco mais perto da realidade de outras pessoas, porque é uma coisa mais tradicional, de você ter que fazer uma faculdade, entrar numa empresa, etc, etc. Entende? Então, pelo fato de estar um pouco mais próximo, as pessoas têm uma associação de afinidade e às vezes têm mais interesse de ouvir sobre o que ela faz, do que um cara que trabalha com desenho, que às vezes é muito distante da realidade delas. Então não é por mal, às vezes ela só não tem interesse porque ela não sabe direito. A profissão de desenhista é uma profissão que muitas pessoas nem sabem que existe direito, de quadrinista e tudo mais. Então, dificilmente as pessoas vão ter interesse, pessoas que não gostam disso, tá? Não tô falando das pessoas que gostam daquilo, tipo nerds, geeks, etc. Eu tô falando das pessoas que realmente não têm ou até gosta, mas não tem uma conexão real com esse mundo. Então, para essas pessoas, por exemplo, seus tios, suas tias, seus avós, seus pais, sabe, você vai ter essa parada essa quebra, porque muitas vezes eles sabem que você desenha, mas não necessariamente tem muito interesse em ouvir você falar sobre aquilo, ou você está fazendo um mangá, tipo, querer saber sobre o seu mangá, sobre a sua história, querer conhecer os personagens, querer ver o que você já fez. Dificilmente isso aí não acontece. Na verdade, acho que tudo que eu fiz até hoje de mangá meu e pessoal mesmo, poucas pessoas sabem, eu tenho interesse em ver o que é sobre aquilo, sabe? Claro, quando tá pronto, tá encadernado, bonitinho, eu acho que talvez aí as pessoas tenham um pouco mais de interesse. Mas assim, quando tá no mundo das ideias, são muito raras as pessoas que têm interesse mesmo de saber sobre as coisas que você faz. Então eu considero isso uma desvantagem, porque você às vezes tem muita coisa que você quer falar, mas ninguém tá interessado em ouvir. Outra desvantagem que eu coloquei é as crises. A gente vive um mundo muito polarizado hoje em dia, seja na parte econômica, política, guerras e tudo mais. Então, acabamos de sair, não saímos 100%, né, mas já deu uma boa melhorada na questão da pandemia, que
trouxe muitas coisas negativas para todo mundo. Então, nesses momentos, a profissão ela é um pouco instável, mais do que o normal. Porque em um período de crise, as pessoas querem comer, elas querem sobreviver, elas não querem ler quadrinho. Entendeu? Por mais que eu não fiquei sem trabalhar durante esse tempo todo, na verdade eu só melhorei as coisas, a minha parte financeira só progrediu nesse período de pandemia. Eu acredito que também justamente pelo fato das pessoas terem mais tempo, elas assim, aproveitaram para se interessar mais por leitura, por várias coisas. Eu vejo que o cenário de quadrinho no Brasil tem crescido muito, de mangá, a gente vê muitos mangás praticamente em dia com o que está rolando lá no Japão, em outros países, ou por exemplo, grandes sagas da Marvel e da DC sai lá, às vezes em menos de um ano já está rolando aqui no Brasil também. Então eu vejo que o cenário melhorou muito de quadrinho, porém ainda é uma profissão que, dependendo da crise, a moeda pode alterar ou não. Por exemplo, o dólar estava 5 e pouco, ele desceu muito, foi para quase 4,60, 70 ali, e agora deu uma subida de novo, mas às vezes pode descer bastante, entende? Então, por exemplo, teve um mês aí que só por causa da mudança, da queda da moeda, eu perdi mais de R$1.000, assim, de ganhar, por causa disso. Pode parecer um pouco egoísta, porque né, a gente tem toda a questão do país, quando o dólar diminui é melhor para todo mundo, eu entendo isso. Não estou falando que isso é ruim, só estou falando que é uma desvantagem porque você às vezes está contando com dinheiro para pagar alguma conta e o dinheiro vem bem abaixo do que você está esperando, porque você tem essa dinâmica de que pode mudar a qualquer momento, né? Seja lá, sei lá, um político fala uma coisa, o dólar pode subir ou descer, sabe? É uma decisão que outras pessoas fazem, vai afetar na tua vida pessoal. Então é mais nessa questão que eu tô falando. Outra coisa, desvantagem, é que não tem férias. Não existe férias pro quadrinista. Você tem que planejar as tuas férias. Eu, por exemplo, nunca tirei umas férias desde que eu comecei a trabalhar. Desde que eu casei, a última vez que eu parei mesmo foi na minha lua de mel. E eu já tô casado há 4 anos. Então eu quero ver se pelo menos esse ano eu tiro uma semana para viajar com a minha esposa e fazer alguma coisa e descansar, sabe? Porque por mais que é uma coisa que a gente ama fazer, eu posso fazer todo dia, mas psicologicamente cansa com o tempo, né? Você fazendo isso constantemente se torna um pouco cansativo. Você sente sem descansar direito, assim. A parada é que você não descansa. Claro, a gente pode tirar um tempo ou outro para poder, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou trabalhar menos, hoje eu vou fazer um churrasco com meus amigos. Mas quando eu digo assim, férias mesmo, de parar sem trabalhar, sem pensar em trabalho, é uma coisa que não tem. Você tem que planejar suas férias e você sabe que tudo que você gastar nas tuas férias é dinheiro que você juntou, e quando você voltar a trabalhar você não tem nada também, não tem férias remuneradas. Você só, eu quero tirar umas férias, então você tem que juntar uma grana para tirar essas férias e para também ter dinheiro para poder pagar suas contas no mês que vem e no mês que você está tirando férias. Então tem que ter um planejamento bom aí financeiro para você conseguir tirar férias sendo um quadrinista. Outra coisa é a rotina. Eu já falei um pouco disso em outros tópicos, mas a rotina é uma coisa que se você não gosta de fazer a mesma coisa todos os dias, ela vai te trucidar assim, psicologicamente, porque você passa todo dia fazendo a mesma coisa, basicamente todos os dias são iguais, muitas vezes é um looping eterno, assim. A diferença é que você está fazendo páginas diferentes, desenhos diferentes, mas a sua rotina como pessoa dificilmente vai mudar. Então você tem que buscar meios para poder fazer coisas ao longo do dia, para diversificar um pouco o seu dia, para você não entrar em parafuso, sabe? Por exemplo, dar uma caminhada, tomar um ar, sabe? Fazer uma pausa de vez em quando, buscar, sei lá, comer algo que, pelo menos, sei lá, uma vez na semana ou outra, comer algo que você queira mesmo, diferente, assim, ou sair para comer alguma coisa, dar uma volta, sabe? Porque todo dia essa rotina, ela desgasta emocionalmente a pessoa. Outra desvantagem é de você não conseguir se desligar. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa normal, você consegue você sabe que você tem que cumprir teu horário de segunda a sexta, das 8 às 6, às vezes você trabalha até sai mais cedo, mas o resto do dia você está livre, você nem precisa pensar no seu trabalho, você vai pensar nele no dia seguinte,
quando você estiver lá dentro da empresa de novo. No trabalho de quadrinista não, você está o tempo todo pensando nisso. Você está trabalhando, você desliga do teu trabalho, você está pensando, poxa, mas eu estou aqui vendo TV, eu podia estar lá fazendo a página, terminando para poder fazer mais rápido, para não sei o que, sabe? Você sempre está pensando no seu trabalho, dificilmente você desliga. Ou, por exemplo, poxa, hoje eu não trabalhei porque eu passei o dia todo, eu fui, sei lá, visitar os parentes e tudo mais, e não fiquei o dia inteiro sem trabalhar, amanhã eu vou ter que trabalhar mais, começar mais cedo, enfim, você fica pensando ali, você fica em parafuso o tempo todo. Então desligar é uma coisa muito difícil. Eu estou tentando me policiar para sempre que eu termino o meu trabalho do dia, eu não pensar nisso mais, pensar no dia seguinte só, para poder relaxar psicologicamente, senão você não consegue, sabe? Você começa a ficar doido. E a última desvantagem, que na verdade eu nem é tanto uma desvantagem, mas dependendo de como você vive e como você vê, pode ser sim uma desvantagem, é a sua visão crítica. Quando você é um desenhista e você chega a um certo nível, às vezes até melhor do que outros desenhistas, dificilmente você vai querer olhar a qualidade e as coisas boas que aquele desenhista faz. Não, você começa a ficar meio crítico, sabe? Ah, mas olha esse braço aqui, tá meio torto. Olha essa perna aí, tá meio bizarro isso aqui. Isso acontece comigo. Desenhistas melhores do que eu vão olhar para o meu trabalho e vão ver coisas muito erradas no que eu faço. Então isso te faz com que você pare de apreciar a arte por si só, sabe? A arte pela arte, sabe? A visão do artista ao fazer algo. Uma coisa que quem não é desenhista consegue. Por exemplo, ver uma obra de arte e achar lindo aquilo ali só pela arte. E um desenhista mesmo não é bem assim, ele sempre vai olhar com um olhar crítico qualquer coisa. Seja até partes de desenho que não são dentro do quadrinho. Você olha ali, você dificilmente fala, mas isso aí é arte. Você vai falar, mas tem nada a ver isso aí, tá meio estranho. E essa perspectiva aí, esse cenário aí, esses prédios que parece caixa de papelão aí, nada a ver, sabe? Então você começa a ficar muito crítico com tudo. E eu tento me policiar nisso aí, porque eu sei que cada pessoa tem uma história e um modo de vida, e a arte e como ela transmite isso está muito interligado à vivência dela, ao que ela estudou ou até o que ela não estudou. Um erro num desenho, às vezes, claro, quando eu estou falando isso, é que não seja um trabalho, falando algo que a pessoa fez porque ela quis. Um erro em um desenho às vezes até mostrando uma fragilidade de algo que ela não estudou, que ela pode aperfeiçoar. Isso é muito bonito dentro da arte, ela demonstrando uma coisa a ser melhorada, sabe? Então, às vezes a gente olha com um olhar de muito crítico, de querer bater nos erros dos artistas, quando na verdade todo desenhista, todo artista está se expressando. A arte é isso, é se expressar. Você se expressando da maneira que ela consegue, da maneira que ela pode e da maneira que ela aprendeu e na vida dela. Então toda arte é arte, sabe? E se foi feita com carinho, foi feita com dedicação, ela deve ter sim o seu respeito. Não é só porque um artista, sei lá, um artista grandioso da Marvel, que ele tem que desmerecer, ou DC, Marvel, DC, ou sei lá, um grande artista. Falando Marvel, DC porque são as grandes editoras, as maiores do mundo, né? Mas eu digo, um grande artista renomado tem que olhar para um artista inferior e achar ele um mortal. Ah, você é mortal, você não é digno, sabe? Não é bem assim. Então tem que tomar um cuidado com essa visão crítica, que às vezes até pode tornar um pouco o artista arrogante, sabe? Tipo, de se achar melhor do que as outras pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito no meio do desenho. Desenhistas que se acham superiores aos outros, sabe? E às vezes acham até superior pessoalmente só porque o desenho dele é melhor ou não do que outra pessoa. E eu acho isso arrogante e eu tento buscar não ser assim. Eu sempre, quando alguém me mostra um desenho, eu tento exaltar as qualidades daquela pessoa e o que precisa ser melhorado eu vou apontar, claro, mas eu falo, ó, você pode fazer isso melhor, dar uma estudada nisso e aquilo, porque a pessoa não errou porque ela quer, ela errou porque talvez falta um conhecimento ali, entendeu? Então o nosso trabalho de pessoas que têm mais experiência é ajudar a influenciar para o bem aquelas pessoas que estão aprendendo. Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das 10 desvantagens. Espero que não tenha assustado você que quer se tornar um desenhista, porque toda profissão é assim, tem seu lado bom, seu lado negativo, e a vida é assim, tudo é assim, né? Não tem só vantagens, né? Por exemplo, você vê o Neymar lá jogando bola pra caramba, ganhando milhões. Não tem só vantagem em ser um jogador de futebol, tem as desvantagens também. Em toda profissão tem desvantagem. Do quadrinista, do desenhista, não é diferente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, curte o vídeo, compartilha, se inscreve, né? Principalmente, se tiver que fazer alguma coisa, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, aí você pode compartilhar, curtir, fazer o que você quiser. E se você não segue a gente no Instagram, o Instagram está na descrição, segue a gente lá. Eu sempre estou fazendo enquetes, trocando ideia com vocês, fazendo lives lá, postando desenhos, postando coisas dos meus mangás e etc. Beleza? Então, muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. E se você chegou até o final desse vídeo e assistiu tudo, escreve aí embaixo nos comentários, Narutinho. Até mais, valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau!